Qual a relação entre açafrão e cásius, aquelas bolinhas fedorentas que dá no fundo da garganta? Esse vídeo sobre cásius viralizou na minha conta do TikTok, chegando a mais de 200 mil visualizações. E junto com isso, começaram a aparecer comentários indicando o açafrão como uma solução ideal para combater os cásius. Teve gente relatando melhoras e outras pessoas perguntando então como deve ser usado. E teve gente dizendo que agora realmente achou a solução do problema. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar isso com responsabilidade, porque cásius e mau hálito não são coisas simples de se resolver e dica mal explicada pode virar problema. Aqui tem um comentário da Osana. Eu sempre tomava anti-inflamatório por causa dessa caatinga, mas depois passei a tomar açafrão e parou de aparecer essas bolinhas. E Osana, obrigado por compartilhar a sua experiência e sim, o que você disse faz muito sentido fisiológico, mas eu preciso explicar por que isso funcionou para você, para que outras pessoas possam entender isso da forma correta. Primeiro, vamos alinhar uma coisa importante. O que é cásio? Cásio é um acúmulo de material. Nesse material tem bactérias, resto de alimento e células que descamaram da sua própria boca. E esse acúmulo de material acontece numa região das amígdalas que se chama cripta. São pequenas cavidades que todo mundo tem nas amígdalas. Essas criptas existem em todo mundo? Sim, em todo mundo que tem amígdala, criptas vão existir. O que muda de verdade é o tamanho dessa cripta, a profundidade e a facilidade em acumular esses materiais. Voltando para o comentário da Osana, quando ela diz aqui que tomava anti-inflamatório e que depois parou com o anti-inflamatório e passou a tomar açafrão todos os dias, o ponto aqui é a inflamação da sua amígdala. Quando uma amígdala inflama, ela cresce em tamanho. Quando ela cresce em tamanho, as criptas ficam maiores e mais profundas. Criptas mais profundas vão acumular mais material. Mais material parado é igual a uma maior chance de formação de cásios. O que eu quero que você entenda é que reduzir a inflamação da sua amígdala não vai remover os cásios que estão nela. O que vai acontecer é que vai dificultar a formação de novos cásios nessa região. E depois disso, pessoas começaram a perguntar: todo dia você toma açafrão? Por quanto tempo? E aqui começa o problema. Porque essa pergunta já parte da ideia que existe uma receita padrão. E na verdade, não existe. E olha o que a Osana respondeu: eu tomo todo dia uma colher na água, no café ou no suco. E é exatamente aqui que eu preciso intervir com responsabilidade. Porque quando você tenta transformar um relato pessoal em orientação, é aqui que mora o perigo. Vamos entender isso direito. Quando ela tomava um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório ele reage por poucos dias e reage rápido. Anti-inflamatório foi feito para isso, para desinflamar rapidamente. É uma droga, um remédio criado com essa função. Ele vai cortar a inflamação por alguns dias, mas quando o efeito dele passa, se a pessoa tem uma tendência de inflamar, essa inflamação pode voltar e muito rápido. Já o açafrão, ele não é um analgésico forte. E sim, ele tem efeito anti-inflamatório, mas ele é leve e gradual. Em algumas pessoas que têm esse problema, ele pode manter a amígdala menos inflamada por mais tempo. Isso causa um desinchaço dessa amígdala. Lógico, se a pessoa está tomando todos os dias, como a Osânia relatou que faz. E se a amígdala está menos inchada, sim, os cásios vão parar de aparecer com uma frequência que aparecia antes. E isso explica o relato da Osana. Aí vem um desavisado e fala assim: isso é uma praga, médico não diz a verdade. Tem que ser solução sem operar. Olha, eu entendo a sua frustração, mas aqui tem uma verdade que eu preciso te falar. Não é porque uma coisa ajudou uma pessoa que ela vai virar uma verdade universal. Nem todo cásio vai se formar pelo mesmo motivo. Em algumas pessoas, a inflamação tem sim um peso muito grande, mas em outras, o motivo principal não é a inflamação, mas é a anatomia. Algumas pessoas nascem com criptas muito profundas e outras nascem com criptas bem rasas, quase inexistente. Já em outras pessoas, o problema não é nem tanto o tamanho da cripta, mas sim o ambiente desfavorável que vai produzir saburra o tempo inteiro. Afinal de contas, cásius é apenas saburra que mineralizou com cálcio. Eu fiz um vídeo para explicar isso e eu vou deixar um card aqui em cima para você depois ir lá e entender qual a relação entre saburra e cásius. Vai lá depois. Mas vamos continuar aqui. Em outras palavras, quem tem uma anatomia desfavorável dessas criptas, ou seja, criptas profundas, ou pessoas que estão com um ambiente totalmente desregulado, de nada vai adiantar desinflamar essa amígdala. Porque desinflamar a amígdala, nesse caso, não vai mudar a anatomia da cripta da pessoa. E é exatamente por isso que
tem gente que quando usa anti-inflamatório melhora e tem gente que pode usar o tanto de anti-inflamatório que for e a anatomia tá ali, então ela não vai melhorar absolutamente nada. E tem um outro ponto importante que eu quero falar: usar qualquer coisa todo dia sem critério muitas vezes pode acabar mascarando o problema real. E isso acaba atrasando o tratamento correto que você deveria estar fazendo. Ou ainda pode fazer a pessoa achar que resolveu um problema e ela só está silenciando parte da causa do problema e não está atacando todas as causas. Infelizmente, o seu caso não vai sumir porque você encontrou um ingrediente secreto. O caso realmente some quando você entende por que ele se forma. No seu caso, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E dica solta nunca vai substituir um método. Para deixar tudo muito bem claro, açafrão não é mentira. Ele é muito bom sim, em alguns casos, mas ele também não é solução definitiva. Porque cásio é uma consequência de um conjunto de fatores. E enquanto você não entender o seu mecanismo, vai continuar testando coisa no escuro. Foi exatamente por isso que eu criei o Sorriso Imbatível, para ensinar com método, ciência e responsabilidade. Sem promessa fácil, não é truque. Lá você vai aprender a identificar os seus gatilhos e corrigir isso do jeito certo, mas sempre com responsabilidade. Para você que já cansou desse problema de mau hálito e não aguenta mais essas dicas soltas, então vem para o método www.drbetomendes.com.br/programa SI. O link eu vou deixar aqui na descrição. Vem para dentro.